esse livro é sobre um grande pé de buceteiro. Mas também é sobre política, exploração, liberdade, aceitação e muitas outras coisas da mente maravilhosa de Jorge Amado. Fala, meus queridos, eu sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre esse nome tão forte e tão popular no imaginário do brasileiro, Tieta do Agreste, essa obra maravilhosa escrita em 1977 por Jorge Amado, autor também de grandes clássicos como Gabriela Cravo e Canela, Capitães de Areia, Dona Flor e seus dois maridos. Também, olha, tô aqui com Capitães de Areia para falar sobre, também quero reler Gabriela para falar, enfim, Jorge Amado é um grande autor e não tem como não falarmos aqui sobre. A contextualizar, né, por que esse nome é tão popular, em 1996, teve uma adaptação cinematográfica pelo Cacá Diegues, diretor de Deus é Brasileiro, e estrelado pela Sônia Braga, a atriz de renome internacional, e que Jorge Amado tinha um grande carinho, ele pensava muito nela para os papéis, pensava nela para o papel de Tieta. Ela estreou Dona Flor e seus dois maridos, também marcante o papel dela como Gabriela Cravo e Canela. Enfim, ela fez essas três adaptações da obra de Jorge Amado, inclusive aparece no filme no início. Porém, não foi aí que entrou no imaginário popular, foi 7 anos antes. Em 1989, meus amigos, até conferi aqui, em 1989, 7 anos antes do filme, Tieta caiu no imaginário popular e quando falamos em Tieta, nós pensamos em Bete Faria. Falou Tieta, o brasileiro pensa em Bete Faria pela novela adaptada por Aguinaldo Silva, que caiu na boca do povo, foi um grande boom de audiência na TV Globo e marcou, claro, a imagem da atriz. Já era renomada, mas alavancou ainda mais a imagem de Bete Faria numa novela maravilhosa. Inclusive, teve uma briga grande entre a adaptação da novela e do filme. Por mais que o filme saiu 7 anos antes, a Sônia Braga já tinha os direitos. Enfim, deu um conflito ali bem interessante, mas isso aí rende um outro vídeo só falando desse conflito. E aí a novela foi reprisada há pouco tempo. Não vale a pena ver de novo, eu fiquei interessado. E aí eu entrei naquela onda do momento. Eu preciso consumir, coitada da minha esposa, né? Porque daí o cara fica consumindo tudo sobre aquele tema. E aí ela tem que assistir junto ainda. E aí eu preciso ler Tieta pra entender, eu quero ler. Assistir a novela, ver o filme pra entender ali, saber as diferenças. E aí foi a fundo. Até uma situação engraçada. Ano passado eu lancei um livro de ficção científica, né? Lex Derner, o arqueólogo do futuro, tá aqui. E aí eu tava lá na divulgação, né? Fui lá nas rádios, no circuito todo de divulgação pra falar sobre. E em uma das rádios eu tava falando e o entrevistador perguntou: "Ah, Pedro, e o que você está lendo?" Imaginando que eu ia falar alguma coisa ali de ficção científica, algo, enfim, fantasia. Eu falei: "Eu terminei Tieta ontem." Tinha terminado Tieta um dia antes da entrevista. E gerou uma risada e um estranhamento, mas é muito positivo, porque a gente tem que ler um pouco de tudo e quando a gente vai falar sobre política em alguma coisa, por mais que seja ficção científica fala muito de política, é importante a gente ler um pouco de tudo, porque Jorge Amado tem textos muito políticos. E a gente vai falar disso aqui nesse vídeo sobre Tieta. E para contextualizar a história, caso você não conheça, não assistiu a novela, não viu o filme, caso você só conheça o que é Tieta, vamos lá. Tieta conta a história de Antonieta, por isso que Tieta, Esteves Cantarelli, expulsa ainda jovem lá de Santana do Agreste por ser considerada imoral, até eu anotei aqui, promíscua, perigo aos bons costumes, clássico, uma coisa muito atual até hoje, e ela é expulsa. Anos depois, ela volta rica, uma grande gostosa, com uma enteada também muito bonita, chega de carrão, enfim, e aí gera um burburinho muito grande na cidade, né? Quando a família, né, sabe que ela tá chegando, ela segue mandando dinheiro pra família ali, pro pai dela e tal, a contragosto ali da irmã que tem muitos ciúmes, e a Perpétua, clássica Perpétua, e aí, mas ela volta gerando um grande burburinho na pequena cidade lá do sertão. E isso é interessante porque aí mostra muito da hipocrisia da sociedade e são hipocrisias que a gente
segue tendo até hoje. Porque o livro, além de contar a história de Tieta, além de acompanhar a história de Tieta, nós acompanhamos a cidade, a reação da cidade com a presença dela ali, porque incomoda, né? Uma mulher bem resolvida, que profissionalmente está muito bem, e as pessoas começam a questionar demais se aquela história ali que ela tá falando é verdade, mas enfim, tudo certo, ela com a enteada dela, casou com um homem muito rico, enfim, virou uma madame, mas a gente vê a reação, como aquilo incomoda. Ela se deu muito bem, ela foi expulsa, né, por sua promiscuidade, ela foi expulsa, e ali ela ri daquela situação, ela ri de como... Pô, ela saiu, evoluiu e aquela cidade segue daquele mesmo jeito, da mesma fofoca, né? Do mesmo um metendo o bedelho na vida do outro. Quem é de cidade pequena sabe como é. Aí quando você sai de uma cidade pequena e volta, você parece que aquele pessoal continua parado no tempo. Falo com propriedade. Quando eu vou onde eu nasci, é um contraste muito grande da onde eu moro hoje. Eu gosto muito de onde eu moro, em Tubarão aqui, e quando eu visito lá no interior do Rio Grande do Sul, sempre parece que lá parou um pouco no tempo. Enfim, é muito louco pensar nisso. E aí, nós vemos essa reação dela. Óbvio que Tieta esconde muita coisa, ela e a enteada, elas escondem muita coisa, tem um segredo ali. É nítido, né? Você entende que elas estão guardando, elas não querem que ninguém descubra. Mas ali, nessa visita, começa a ter certos romances. E improváveis até, de certa forma. Então, um político em ascensão na cidade começa a se interessar pela enteada da Tieta. A Tieta vê e fica maravilhada com o próprio sobrinho, que ela não conhecia, e ela começa a ter um sentimento muito forte com o sobrinho, e o sobrinho com ela, e o sobrinho adolescente, né, tá naquele fervor todo, filho logo de Perpétua, que é toda beata, e aí começa a ter um fervor entre ela e o sobrinho, e aí nós acompanhamos várias camadas, mas a forma que nos é contado é maravilhoso, aí que tá o diferencial do texto, aí que tá a qualidade literária de Jorge Amado. Por quê? Porque o Jorge Amado, ele nos conta como se fosse uma grande fofoca. Você lê o texto como se ele estivesse fofocando pra você, sabe? Uma grande fofoca, e ainda ele solta um assim, ó, que é maravilhoso. Não estou dizendo nada, só estou comentando, né? Em que sentido? Não estou julgando, só estou te relatando como é que foi, mas você sente no texto que dá a leve opinião. Ou seja, Tieta é um grande livro que é uma fofoca seguido de mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Isso é maravilhoso. E isso aí, tá aí a qualidade, não é só esse detalhe, mas mostra muito da qualidade literária de Jorge Amado, quando ele escreve aquilo ali como se fosse uma grande fofoca. Porém, já aproveitando para falar de estrutura literária, tem algo que me deu uma estranheza. E quando eu falo estranheza, não é no sentido negativo. Eu gosto de livros que me trazem estranheza, porque quebra um pouco o padrão de leitura, né? Não é só aquele texto corrido, aquela narrativa, aquele romance corrido. Tem uma quebra, algo diferente. Citei isso em Memória do Chão, de Marcelo Labes, porque tem dois momentos, né? Quando ele tá como adolescente, ele fala no tempo presente. Quando ele vai pro passado, já adulto, ele fala como se um texto normal. Enfim, assista o vídeo de Memória do Chão. E aí, o texto de Jorge Amado me gera uma estranheza pelo seguinte: o livro foi publicado, o texto, como folhetim. Ele era lançado como folhetim semanal, e também tinha momentos ali, inclusive a publicação da Companhia das Letras, não sei referente a outras publicações, mas aqui segue muito certinho, ele vai mostrando o livro e tal, e essa outra parte que é como se fossem uns bastidores. O Jorge Amado, ele traz muito bastidor sobre o processo criativo do personagem, sobre cartas que ele mandava para amigos, e aí ele mandava pro amigo, o amigo não gostou da ideia e mandava uma crítica, ele ficava, às vezes ele concordava, alterava ali, às vezes ele ficava puto com o amigo, ele comenta que ele ficou puto com o amigo, né, e tudo muito, muito tranquilo, a forma que ele traz. E isso me dava uma quebra, porque você tá lendo ali a história e do nada, pum, como se fosse bastidor, ele mostrando como é que foi o processo. Aquilo ali tu fica um pouco desnorteado. Aí eu, particularmente, aí vai cada leitor, eu preferi ler toda a história e aí depois voltar pros bastidores. Aí depois voltar pros bastidores para entender como é que era aquele processo
E aí é maravilhoso, maravilhoso. Jorge Amado tem um texto fantástico e é muito interessante conhecer o processo de escrita dele, onde ele buscava, como ele buscava referência, como ele conversava com os amigos, ver o que estava achando, buscava esse retorno, muito interessante. E já falando do texto, é marcante a questão da sexualidade, dos palavrões. Ele usa o T como realmente o povo do Nordeste fala. Então quando eu falo um grande pé de buceteiro, é porque o Bafo de Bode, um personagem marcante também, é a primeira reação dele quando a Tieta desce do carro. Então quando ela desce do carro, ele solta aquela frase ali mostrando gírias populares. E é muito marcante nas obras de Jorge Amado essa questão da sexualidade. Vai ver, tá viralizando tantos vídeos aí da adaptação de Gabriela Cravo e Canela, a segunda adaptação também, pelas questões dos bordéis e tal. E era algo que ele frequentava, então ele trazia com muita naturalidade, ele falava muito disso, o que enriquece a narrativa. Então é algo que não é gratuito, a sexualidade, os palavrões, pelo contrário, ele utiliza essa naturalidade para expor muita coisa, mostrar a hipocrisia da sociedade quando julga a Tieta por ser tão livre, né? Julga a promiscuidade, mas eles também queriam, basicamente, tipo, tô te julgando por ser muito saliente, mas eu também gostaria de transar tanto quanto essa pessoa. Então esse julgamento social, né, esse desejo. Tem um personagem, por exemplo, que é casado, ama sua mulher, mas prefere ir ao prostíbulo para fazer algumas coisas porque ele não faria. Aí ela pergunta para ele, mas por que você não faz comigo isso que faz com elas? E eles, não, porque daí seria desrespeito a você, né? E você percebe que não é um miguezão, o personagem tá enraizado, ele acredita naquilo que ele fala. Então traz desde os dilemas da sociedade até os dilemas da exploração dos políticos que estão ali, que sabem da riqueza, do potencial daquela região, mas exploram. Então ele traz várias camadas, desde do comportamento social do afegão médio ali, do cidadão, do sertanejo, como também dos políticos que estão todo envolvendo, que querem trazer uma grande empresa para lá, mas essa grande empresa vai sugar muitas coisas da cidade. Então tá o dilema entre trazer o desenvolvimento para a cidade, que é o clássico discurso, mas também tirar bens materiais ali. Enfim, tem um dilema muito político, e aí eles conversam com a Tieta, porque a Tieta é alguém bem resolvida, com muitos contatos influentes na capital, conhece, e aí o pessoal quer esse apoio dela, vai trazendo várias camadas e várias críticas sociais muito fortes nas obras de Jorge Amado. Ele traz muito essa questão de poder, então quem pode errar, quem que pode desejar, quem que pode enriquecer. Isso o texto traz muito forte em vários momentos ali. Como eu falei, tem várias camadas a história, vários núcleos, tudo, claro, sempre se juntando. É um prato de mão cheia para a novela, realmente, é um prato de mão cheia para adaptar para uma novela. Então, quando a gente faz ali livro, filme, novela, o livro, naturalmente, é muito mais livre. Ele não se prende a nada, ele tá ali a Tieta original. A novela ela tem que romantizar, ela tem que dramatizar mais coisas, ela tem que suavizar muitas coisas por conta do horário, de quem assiste. Natural, uma adaptação de novela, trazer elementos que não tinha no livro para enriquecer os núcleos, enfim, é normal, mas foi um grande sucesso. Já o filme, ele faz o balanço, ele é mais fiel ao livro, o final, tudo muito, muito fiel, mas também muda algumas coisinhas para dar mais aquele engajamento pro público. Então o filme dá uma equilibrada. Ou seja, quando a gente fala de Tieta, nós temos 3 versões aí da Tieta que são muito boas. A Tieta do livro, a Tieta da novela, a Tieta do filme, né? Eu gosto de falar isso de adaptações quando migra de vários quando vai de livro para quadrinho, para filme, para série, que é o mesmo personagem, mas nunca é igual. São abordagens e visões diferentes para a riqueza, tamanha é a riqueza do personagem. Então, cada adaptação ali tem sim o seu charme e sua qualidade. E aí, para fechar, se você ficou curioso, eu indico muito a leitura. Como eu falei, né, tem uma estrutura diferenciada, então talvez incomode, ou talvez você leia tranquilaço, até curta, ou você prefira ler primeiro a história, depois voltar ali para aqueles bastidores, vai do leitor. Mas enfim, indico muito Tieta, me pegou. Aí você entende a riqueza do personagem, por que ela caiu tão fácil, né,
por que foi tão popular a adaptação para a novela e por que ainda segue sendo um livro atual, mesmo escrito em 77. É aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Tem coisas que são atuais, críticas que são atuais, que a gente fica com pena de ser atual, né? Preferia que fosse uma crítica que tivesse ficado no passado, mas tá aí a riqueza de grandes autores. Então, Tieta da Agreste de 77 é um livro muito atual, muito bom, muito gostoso, muito engraçado, muito provocador, mostrando, né, uma mulher livre que consegue expor toda uma sociedade ali, mostrar todas as hipocrisias. Você vai com certeza gostar muito. Indico. Se você já leu, comente o que você gostou desse livro, o que te marcou, ou se não conseguiu ler, ou se não gostou, se gostou, se gosta muito da novela. Conheço muitos amigos que assistiram a novela, não sabiam que tinha um filme, não conheciam um livro. Enfim, comente se você já leu, se gostou, se não gostou. Fale como você conheceu a personagem Tieta. Vou adorar ter esse papo com vocês. Enfim, um forte abraço, um beijo e até mais.